O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi exonerado do cargo. Vasquez é réu por improbidade administrativa desde o fim de novembro por pedir votos para Jair Bolsonaro durante a corrida presidencial. Ele também comandou a corporação durante os bloqueios nas estradas no segundo turno das eleições. A portaria foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ana, o Silvinei Vasquez também é investigado pela suspeita de omissão diante dos bloqueios em rodovias pelo país e de descumprir ordens do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, Paula, isso é o que o outro lado coloca. Nós não sabemos de fato sobre esses. A esquerda tenta colocar como bloqueios para impedir que as pessoas fossem votar, e nós sabemos muito bem que a Polícia Rodoviária Federal ela faz operações importantíssimas no Brasil 24 horas por dia, sem descanso. Operações que conseguem estancar aí desde tráfico de crianças até tráfico de drogas e contrabandos. Então, assim, a Polícia Rodoviária Federal, ela não para. Natal, Ano Novo, eleição, Páscoa, não tem essa. Então, o que foi apresentado pela velha imprensa foi essa narrativa de que seriam bloqueios para que as pessoas não chegassem nos seus locais de votação. Isso não foi comprovado. Agora, o que fica claro nessa situação é que depende do lado que pede votos para o candidato A ou o candidato B, porque estávamos falando, né, da subprocuradora, de magistrados, onde está o AB, onde estão os magistrados se manifestando contra essas inconstitucionalidades sem freio de Alexandre de Moraes. Magistrados, juízes assinaram a tal cartinha pela democracia, que, na verdade, era uma carta de apoio à candidatura do ex-presidiário. Esses nomes foram questionados. Olha, o senhor aqui é um juiz, a senhora é uma juíza. Pois eu tive o meu caso contra o ex-jogador Casagrande, de calúnia, injúria e difamação. O meu caso foi julgado por uma juíza que assinou a cartinha a favor do ex-presidiário. E você vê que na decisão dela, ela profere ali uma série de... ela traz pontos que não tem absolutamente nada a ver com o processo. Ela fala do presidente Bolsonaro, ela fala do Daniel Silveira. Então, nesse caso, ou todos podem falar, ou ninguém pode falar. O que não dá é para todos. Os animais são iguais, mas uns animais são mais iguais que os outros. Eles agora estão preocupados, né? Até é o Ciro Nogueira. Eles estão preocupados no momento, então, com o diretor da Polícia, superintendente? Diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Quer dizer, esse é o problema do Brasil. No momento em que uma deputada é obrigada a devolver armas em 48 horas. No momento em que um deputado tem de pagar uma multa bilionária por decisão, por vontade de um ministro do Supremo. O problema é o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. É muito cinismo. Quer dizer, ele é punido. Ele é punido. Ministro do Supremo não pode ser punido por abuso de poder, tá? Por estupro da Constituição. Se não é um crime que conste dos códigos legais, é um crime moral, é um assassinato da ética, é um assassinato da honestidade. Estão agindo com honestidade os ministros do Supremo. E eles é que exigem, quem é o primeiro a ficar indignado com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, foi, de novo, o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes persegue o superintendente nomeado da Polícia Federal que o Bolsonaro tentava nomear. Ele não quer o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal porque ele é que organizou
os bloqueios ou deixou de dissolvê-los. Como se fosse fácil, chega lá, tira o caminhão para cá, tira para lá e tal. Ele faz tudo para provocar o presidente da República. Ele ignora a concessão da graça constitucional. E o problema está na Polícia Rodoviária Federal. Quer dizer, é muito cinismo. E eu quero saber por que o Ciro, da Casa Civil, fez isso. Agora, está querendo se recompor já com a sua turma? É isso? Quer comentar mais alguma coisa, Ana? A questão é se não é uma retaliação de alguma forma, né? Sempre há a retaliação, sempre. E nós já comentamos aqui outras vezes que talvez possa ter sido ali a fronteira que o presidente Bolsonaro não deveria ter deixado o Supremo Tribunal Federal cruzar, que foi exatamente a nomeação para o chefe da Polícia Federal, o Ramagem, e que ali o Supremo Tribunal Federal disse não, esse é muito perto da sua família, não pode. Uma prerrogativa absolutamente única e absolutamente do Executivo e do presidente da República. Mesmo assim, acho que o presidente até quis demonstrar uma certa harmonia. Tudo bem, vou mostrar para vocês que eu não tenho nenhuma proteção, não tenho nenhuma indicação pessoal ou anseio pessoal na nomeação desse ou daquele nome. E mostrou. E hoje nós temos visto, e atendeu o pedido do Supremo Tribunal Federal, a ordem, né? Nem foi pedido, foi uma ordem. E hoje nós temos visto exatamente a Polícia Federal, a gloriosa Polícia Federal que sempre enaltecemos aqui, comandando prisões ilegais, inconstitucionais, índios, parlamentares, pastores, cidadãos comuns, jornalistas, mas o presidente Bolsonaro não tinha completamente aparelhado a Polícia Federal e agora, né, a Polícia Federal segue aí numa batida totalmente paralela ao que o Supremo Tribunal Federal pede. Então é isso, é um peso e duas medidas o tempo todo. Um lado pode falar, um lado pode discutir, um lado pode debater, o outro lado não pode. A mesma coisa serve para todas as esferas dos poderes hoje no Brasil. Agora sim, acho que a gente restabeleceu a conexão com o Guilherme Fiuza. Muito boa noite. Vários temas. Vários temas. Bom, a gente está aqui comentando a repercussão aqui da exoneração do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Boa noite, Guilherme Fiuza. Boa noite, Paulo Leal. Você me ouve? Sim, perfeito. Que bom. Boa noite, Paulo Leal, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, boa noite a todos. A gente está vendo uma sequência aí de um filme velho, né? Isso aí é absolutamente anunciado, né? Por esse roteiro de mau gosto. Isso já estava absolutamente previsto se o processo eleitoral não fosse um processo limpo, e a autoridade eleitoral não consegue mostrar que foi. Então, a partir disso, é o vale tudo. Porque desde a população que está muito preocupada, né, com o massacre contra a democracia, que é um processo eleitoral que não tem auditagem e cujas irregularidades não são respondidas, os indícios não são respondidos pela autoridade eleitoral, isso aí é uma corrupção da representação democrática. Então, aí a conversa para aí. Não tem conversa depois disso. Então, a população que quer a democracia e o país e não quer ser vítima de um punhado de malandrinhos, porque quem fala perdeu mané não é nem malandro, é malandrinho. A população não está interessada em guerras particulares. A base bolsonarista contra o STF, a população não está interessada nisso. Não está interessada em bolsonarista, mais ou menos bolsonarista, ex-bolsonarista, pautas de supostas agremiações ideológicas. A população não tem nada a ver com isso. A população não vive disso, né? Não vive dessas conversas, desses estandartes. A população não é feita de políticos. E eles estão aí, a maioria está se arranjando aí
né? Os políticos e esses aí que estão sendo perseguidos ou não diretamente, onde é que eles estão para parar tudo, para colocar sua vida, sua carreira em função do esclarecimento, que aliás é uma palavra que o TSE quer banir, né? De uma maneira estúpida, por um critério inexistente e burro. Onde é que está o esclarecimento sobre o processo eleitoral? Enquanto não houver isso, é claro que todo aquele ensaio que nós vimos, para pegar um apanhado aí dos assuntos que vocês estavam comentando, né? A graça presidencial, já tinha esse ensaio, vamos fazer aqui um movimento para dizer que a gente não reconhece nada, né, que esteja na Constituição, nada que venha do Poder Executivo. Fazer esse ensaio aqui, né, para ver se cola. Para ver se cola a gente mandar em tudo baseado na nossa vontade. Fizeram e colou. E colou. Porque sobreveio a eleição. A eleição seria a redenção desse processo, né? Pelas urnas que são auditáveis, ganhou o Jair Bolsonaro. Não é isso que aconteceu? Isso não é uma especulação, isso é um fato aferível. Onde tinha as urnas 2020, né, auditáveis, ganhou o Bolsonaro. Então, como é que eu vou ficar discutindo o porte de arma da Carla Zambelli? Isso aí tudo já é um bang-bang. Isso tudo já é um faroeste que não me interessa. Por que o Ciro Nogueira resolveu trair ou não sei o que lá? Nada disso me interessa. O que o Gilmar Mendes está inventando lá, canetando o Congresso? Isso aí já é a casa da mãe Joana. Isso não é mais uma discussão de país, de democracia, nem nada. A Polícia Rodoviária Federal estimulou. Ora, como é que alguém pode partir dessa premissa? O Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o Barroso, ou qualquer um deles. Como é que podem partir de alguma premissa se eles não explicaram a questão das inserções de rádio? Se eles não explicaram a censura à imprensa impedindo que se falasse do passado criminoso do Lula? Se eles não explicaram o problema das urnas não auditáveis? Se eles não explicaram o desvio padrão? Se eles não explicaram perder o mané? Se eles não explicaram prisões que eles fazem contra quem eles decidem, com essa conversinha de que é ato antidemocrático? Isso aí já é uma bagunça, isso aí já é um melê, isso aí já é um lodaçal, completamente fora do Estado de Direito. Então, não tem jeito. Então, assim, a gente vai agora... né? Quer dizer, eu, pelo menos, não estou interessado em entrar no varejão da picaretagem, né? Vamos fazer o inventário da picaretagem. Cada dia eles vão decidir que não, agora a gente vai fazer aqui, inventar uma lei para perseguir não sei quem e tal. Isso não adianta mais. O que a população quer nesse momento, ela não acredita no STF, evidente, ela não acredita no TSE, porque essas instituições autorizaram a população a não acreditar, e o que a população quer nesse momento é a aferição do processo eleitoral. Sem isso aí, não tem lei, não tem Congresso. O Congresso já se demitiu, né? Não tem Congresso, não tem Justiça, não tem Ministério Público. A Ana estava falando, né, da questão da tentativa, né, da Vice-Procuradoria-Geral de colocar o processo dentro das 4 linhas, lá conduzido pelo Alexandre de Moraes, não conseguiu, foi atropelado. Um atropelamento, né? Então, a partir disso, não há nada a fazer, né, a não ser dizer que roubado não vale, né, e que jogo sujo não tem regra. Vou discordar do meu irmão Guilherme Fiuza. Eu compreendo a indignação dele, acho que tudo que ele diz eu concordo, menos quanto ao não há nada a fazer. Claro que há. Se a gente recua, eles avançam. Se a gente, por exemplo, se a gente não diz o que eles estão fazendo, daqui a pouco eles estão sentados aqui. Se dezenas de milhares de pessoas nos acompanham, eles querem ouvir o que está acontecendo porque eles vão resistir a isso. Se a gente não resistir a isso, nós teremos de sair do país. É a rendição. Não tem como não deixar de comentar, por exemplo, o que disse hoje o
homem que o Lula pretende que seja ministro da Justiça. Veja, Guilherme, como as coisas podem piorar. Aparece o cara que saiu outro dia por malandragem do PCdoB, está escondido no momento no PSB, e diz que as pessoas que estão protestando diante dos quartéis podem ser, sim, punidas porque estão proferindo palavras de ordem antidemocráticas. Como é que pode dizer isso um comunista? O regime comunista, como sabe até bebê de colo, é o regime do partido único, é o oposto da democracia. E ele vai posar de democrata? Então a gente tem o dever de usar o microfone aqui para dizer não pode abrir a boca porque é malandro, está desqualificado para isso, porque pensa na ditadura do proletariado. É isso que ele quer. É um apaixonado pela ditadura, lutou por isso ostensivamente até outro dia e agora quer prender os democratas que defendem o cumprimento da Constituição. É isso que ele está fazendo. Pela linha de raciocínio do Flávio Dino, ele tem que ser preso, porque sonha com a destruição do regime democrático. E como é que pode esse cara quer atacar quem está diante dos quartéis, se ele chegar a assumir o cargo? E se isso acontecer, como é que as Forças Armadas vão permitir? As Forças Armadas, repito, deveriam acolher os manifestantes, se eles forem ameaçados por qualquer tipo de perigo desses. Não pode acontecer. Um Flávio Dino não pode ocupar esse posto. O Lula tem de começar a ouvir o tempo todo, o fora Lula. Não deixemos governar. É isso que tem que ser feito. Porque a vida vai continuar. A opção é entre rendição e luta. E rendição é uma palavra que a gente não usa. Os Flávios Dinos serão 300 daqui a pouco. E a maioria do povo não quer isso. O povo precisa encontrar as suas palavras de ordem. O grito do momento é fora Lula. Desde já e sempre. É isso que eu acho.